A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã, canal este de pregações. Irmãos, um culto do Brás à noite, 24/9/2025, ancião Luiz Carlos Euclides pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, irmãos, do 1 ao 23. Um culto glorioso onde Deus mexeu com sua igreja. E Deus falava neste culto, irmãos, pela boca do seu servo: o diabo não vai rir de você. Seja amoroso com seu irmão, ajude aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Leve ele no colo, que Deus vai te retribuir. Um culto glorioso, irmãos. Um culto aonde nós podemos observar do bom samaritano, né, irmãos? O amor prevalece sobre todas as coisas. Então, irmãos, eu sei que é difícil falar em amor, né? Que o ser humano às vezes fala em amor e não tem amor, mas Deus alerta o seu povo na terra. Nosso querido irmão Luiz Carlos Euclides, mais um culto glorioso. Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. Muito conhecido. Está escrito na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 2 dessa carta, irmãos. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa,
ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina se houver o prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. É muito preciso, né, irmãos? O conhecimento doutrinário do apóstolo. Ele era muito cirúrgico. Percebia onde tinha um problema. Ele sabia como expor o problema, apresentando a solução. Porque é isso que Deus faz. Deus, quando nos aponta algum problema em nós, Ele imediatamente nos dá uma solução. Diferente do homem que vê o nosso defeito e quer que a gente morra. Deus não quer. Deus, quando Ele vê um defeito em mim e em você, sabe o que Ele faz? Ele trabalha para o defeito ir embora. Deus nunca joga o pecador fora, só joga o pecado. Deus faz como uma mulher. Você já viu uma mãe? A mãe pega o menino todo cheiroso, bonitinho, um nenenzinho, mas de repente ele se suja na fralda e já não fica tão cheiroso. O que a mãe faz? Vai sozinho com o neném lá, tira a fralda, lava o neném, põe uma fraldinha nova, põe um talquê nele, fica cheiroso outra vez. Ela joga a fralda fora, mas o neném ela não joga fora. Hoje começa a palavra do Senhor dizendo: eu nunca vou deixar você ser lançado fora daqui. Glórias a Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus por nós é entranhável. É um amor absurdo, acima do que nós podemos entender. E Paulo foi colocado para isso, para defender a obra de Deus. Porque o que prende a gente aqui é amor. Um vínculo poderoso é o amor. O amor, ele é capaz de suportar tudo. O irmão testemunhou aí, vendo umas roupas feias, umas músicas ruins. Mas ele fala: tá bom, tá bonito, minha filha. Sabe por quê? Porque eu olhava para a filha, não olhava para a roupa. Ontem alguém testemunhou, na igreja que a gente estava, sobre uma moça que se perdeu. Estava na rodoviária abandonada. E Deus deu uma visão para ele. Esse ancião está sentado aqui. Ele viu, não vou contar o testemunho, mas está dentro daquilo que o senhor está trazendo. Ele viu essa moça coberta com um pano, falou o nome dela. Uma visão, levantou e foi lá. E o senhor falou que ela está aí perdida porque o pai, ela cometeu um erro muito grave. O pai dela pôs ela para fora, ela se perdeu. Está julgada no mundo. Mas agora o pai está arrependido e a filha está perdida. Ele foi lá, não foi isso, irmão? Gritou o nome dela, ela tirou o pano da cabeça: sou eu. Enfim, Deus resgatou. Sabe por quê? Porque Deus joga a fralda fora, mas o filho ele não joga fora. Mulheres, homens de Deus, guardem isso, guardem isso. O amor fará você vencer todos os obstáculos na sua história. Entre nós tem que ter amor, irmãos. Tolerância, paciência. Já pensou se Deus ficasse cansado da gente? Eu vou falar de mim. Se Deus estiver cansado de mim, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu falo assim: eu não aguento mais. Você erra todo dia. Eu cansei de você. Eu sinto muito, mas não vai dar para nós continuar juntos. Não, nós estamos perdidos, irmão. Mas Deus é assim, ó. Olha o que está em Jeremias. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Amanhece o dia, Deus fala: eu estou com misericórdia nova para você aqui. Assim a palavra do Senhor nos anuncia. Homem e mulher de Deus,
Deus nunca se cansará de você, desde que você não se canse dele. Porque uma união, tem duas mãos. Deus não... Você já viu um moço que quer casar com a moça que não gosta dele à força, amarra ela, vai casar comigo à força? Isso não é casamento. Isso não é casamento. Isso é violência. O moço, quando vai escolher uma moça, ele quer uma moça que vai gostar dele. Não é assim? Senão não é casamento. Você acha que Cristo quer uma noiva que não gosta dele? Não. Ele quer uma noiva apaixonada com ele. Ele dá condição. Ele como a noiva é pobre, que é o nosso caso, sabe o que ele faz? Antigamente as pessoas ricas, os príncipes, eles gostavam de uma moça, às vezes ela não tinha condição, até camponesa. Ele falava para os pais: compra essa roupa, põe esse anel, põe esse perfume. A moça ficava bonita e arrumada com roupa que ela nunca compraria, porque o noivo era rico. Agora o nosso noivo é rico, e a roupa que ele põe em você não compra em lugar nenhum. O perfume que ele põe em você não acha em nenhuma perfumaria. A graça de Deus. Irmãos, quantas pessoas que se conhecesse a graça de Deus, eu não estou falando de nome de igreja, agora vocês percebem que a graça de Deus, ela está entre nós. Alguém tem dúvida disso aqui? Pode falar o que quiser, pode falar o que quiser em fora. A graça de Deus se manifesta entre nós, irmão. Está aqui. A riqueza, o perfume, a roupa bonita, a veste do amor, o perfume da paciência, hein? Quanta coisa Deus tem feito aí, e pessoas de alto nível intelectual, de baixíssimo nível intelectual, riquíssimas e quase paupérrimas, para Deus diferença nenhuma faz, porque daqui a pouco ele vai fazer todo mundo ficar rico na glória. Hoje à tarde o Senhor mandou a palavra, falou assim, quando alguém perguntou para ele: o que nós vamos receber? Que nós largamos tudo para te servir. Falou assim: 100 vezes mais nessa vida, e por fim a vida eterna. Aí que o Senhor trouxe a tarde. Aquele povo não ficou rico, Pedro não ficou rico, Paulo, mas quem ficou rico lá? Ninguém. Como que cumpriu isso? As riquezas da graça. Já pensou o que é um pescador? Um pescador, e ele era meio bravo ainda, depois ele ficou mais bonzinho, mas ele era bravo. Andar à sombra dele, curar enfermos. Já pensou isso aí? Irmãos, assim, o Senhor abre essa palavra hoje. Eu quero que saibais quão grande combate eu tenho por vocês. Paulo falava: eu estou combatendo por vocês. Combatendo. Você sabe que o combate de Paulo está presente hoje na palavra? Está presente entre nós o combater. E nós podemos combater também quando um homem ou mulher se levanta de dia ou de noite, mas na madrugada que ela não tem muita atividade, e vai orar. Entrou em combate em favor dos céus, entrou em combate do lado de Deus. Tem gente que entra na batalha perdida, vai entrar do lado do que vai perder, depois vai ficar prisioneiro de guerra. Mas quem entra do lado que vai ganhar já sabe o resultado da guerra. Quer saber o resultado da guerra? Lê Apocalipse. O Senhor já ganhou essa guerra. Não saia daqui, hein? Não aparte-se desse lugar. Você tem escutado muitas coisas, mas só uma é necessária: a palavra da verdade. Que combate que Paulo tinha. Por quê? Porque ele percebeu o atuar das forças que não são humanas, mas como se fossem humanas. Esse é o problema. Que o nosso adversário, ele não aparece com chifre, com garfo, sabe? Porque todo mundo ia correr dele. Ele não é bobo, ele é ruim, mau, mentiroso, hipócrita, mas bobo ele não é. Então ele não se apresenta assim. Ele se apresenta sempre com um chamariz. Sempre com um chamariz. Ele sempre tem alguém que ele dominou e é o instrumento que ele usa para fazer alguma coisa. É sempre com uma proposta. Vocês podem ver, tudo que ele faz é dissimulado. Ele não acha. Cristo, eu sou a verdade e a vida. Comigo as coisas são colocadas claras. Quem não gosta de coisas claras pode ir embora, porque comigo, se ficar comigo, eu jogo luz em tudo, ilumino tudo, ponho tudo às claras, e comigo não tem pano quente não. Sabe por quê? Não é porque ele era bom. Um médico, quando vê um tumor, ele tem que agir. Tem tumor que não pode esperar muito. Tem tumor que é altamente agressivo.
O médico, quando diagnóstico, não dá. Ele tem problema no coração, tem problema que não dá para voltar para casa. Eu tenho um amigo que ele entrou e falou: você não volta para casa mais, porque você está morrendo. Você daqui não sai. E sarou, porque o médico acudiu a tempo. Assim é o Senhor. Ele vê cada um de nós, faz o diagnóstico. Se tiver que internar, ele interna. Se tiver que dar uma injeção, ele dá. Se tiver que passar o bisturi, ele passa. Mas o paciente na mão desse médico não morre. Um bom especialista perde paciente. Eu já tenho um amigo que falou: eu quando eu perco um paciente, para mim é como se eu perdesse alguma coisa minha. Eu choro, já chorei. Eu vi um médico confessar para mim, meu amigo: eu choro, Luiz, eu choro. Perder um paciente minha é uma derrota. Porque a vida não está na mão dele. Mas esse aqui não perde paciente nenhum. Pode entrar aqui em estado terminal, sai daqui pulando. Pode entrar aqui com diagnóstico de morte, sai daqui saúde sobre saúde, vida sobre vida. E a vida de Cristo vai tomar alguém aqui hoje nessa palavra. Você entrou aqui quase morrendo, vai sair daqui saltando. O Espírito de Deus vai te tomar aqui hoje. Do jeito que você entrou, você não sai. Glória, o Senhor também mostrou. Entrou alguém aqui arrastando, você entrou aqui quase entregando os pontos. Você vai sair daqui com uma espada na mão e um capacete na sua cabeça. Eu sinto a virtude do Espírito de Deus. O diabo não vai rir de você. Você está com medo dele, ele não vai rir. Pelo contrário, ele vai sair do teu caminho e você vai cantar o cântico daqueles que conhecem o Senhor. Nós não cantamos o cântico pela nossa obra, pelo nosso poder, pela nossa graça. Nós somos miseráveis. Eu me considero miserável, mas eu considero o Senhor maravilhoso, bom demais. E ele, se Paulo tinha cuidado com a igreja, não era dele só o cuidado, era de Cristo, porque ele era instrumento. E nós temos que ter cuidado uns dos outros. Se eu vejo um irmão sofrendo, eu tenho que tentar sofrer com ele, ajudá-lo. Não é assim que tem que ser entre nós, irmão? Alguns irmãos não fazem isso. Uma vez eu vi um filminho, uma filmagem que pegaram um menino, mas é real. Depois começaram a copiar isso aí, virou um meme, mas aconteceu. Um menino carregando o outro, que era paralítico. Pesado, gordinho. Ele falou assim: não é pesado ele? Eu falei: não é. Ele é meu irmão. Meu irmão não pesa. Vocês entendem, irmão? É isso. Se você fizesse com seu irmão, com sua irmã, Cristo vai fazer cada vez mais alegre com você. Te pega no colo, te dá beijo, te dá abraço, tira os espantos noturnos, tira o medo da morte, tira a inquietação. E às vezes na nossa casa, o irmão contou quantas casas estão sofrendo, irmão. Às vezes o inimigo vai até nós, tenta pegar de todo jeito, bate. Quando pensa que nós morremos, Paulo jogou ele fora, já morreu Paulo. Paulo está morto. Foram embora, Paulo levantou: estou morto nada, eu estou de volta. Assim é o servo de Deus. E tem hora que vai bater nos nossos filhos, nos nossos netos, na nossa esposa, no caso das irmãs, no marido. Mas olha, de todas as nossas angústias, o Senhor nos livrará, no tempo oportuno da sua vontade. Paulo ficava preocupado, ele queria consolar o coração daqueles irmãos, que ele percebia o combate que estava lá. O nosso inimigo, ele tinha entrado lá, mas é disfarçado. Ele entrou lá com doutrinas, com astúcia, e Paulo falou: eu quero que seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridades e enriquecidos da plenitude da inteligência. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Plenitude da inteligência. Irmãos, imagina uma pessoa muito inteligente. Eu acho assim, na minha referência modesta, o homem mais inteligente que eu conheço, na minha modesta avaliação, foi Einstein. Porque as teorias dele são tão profundas e até hoje a ciência percebe que ele tinha razão. O homem foi fundo demais. Ele percebia coisas que não podia demonstrar, não eram demonstráveis. São inteligência abstrata, profunda. Mas essa é coisa humana, quer dizer, o Einstein, tudo que ele conheceu é o que já existe ainda. Só que a gente não conhecia porque não tinha alguém para decodificar o que está aí. Mas são coisas físicas que não servem para a eternidade. Agora, a plenitude da inteligência não é para transformar ninguém em Einstein, nem Isaac Newton. É para transformar cada um de nós, a inteligência para transformar a gente no conhecimento do divino. Não é no conhecimento de mistério, não. No conhecimento, sabe o que é conhecer Deus? É Deus habitar. Ninguém pode conhecer Deus se não tiver o Espírito Santo. Pode ser formado, pode ser doutorado em teologia, pode fazer palestra, pode escrever livro, fazer congresso. Conhecer Deus, só se conhece Deus se tiver o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu.
E se você tiver o Espírito Santo, quanto mais a porção dele aumentar em você, mais você está conhecendo a plenitude da inteligência de Deus. Eu falo sempre isso, irmãos. Vamos ver quantas pessoas são enganadas, passam a vida inteira pesquisando, fazendo pesquisa, duvidando de tudo, duvida de Deus, duvida de milagre, não acredita em nada. Fala de Deus assim, que Deus não existe, Deus acha graça. Não sei se existe, mas deve existir. O demônio mais miserável, o menor deles, não duvida de Deus, sabe que Deus existe, não tem a mínima dúvida de Deus, pelo contrário, treme de medo, tem pavor. Está escrito assim, saber que é um só Deus, até os demônios sabem, estremecem. Agora, no nosso meio, quantas pessoas simplesinhas, que não sabem quase nada, mas sabe como e quando chegar até na porta do rei. A voz é conhecida lá em cima e a resposta vem aqui para baixo. É isso, irmãos. Enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecer o mistério de Deus. Que mistério é esse? Cristo. É o mistério de Deus. Porque em Cristo Deus uniu a eternidade num homem. Deus se fazendo homem. E aproximando-se de nós, e falou conosco, como eu me fiz homem, eu faço vocês parte integrante de Deus. Foi isso que ele falou? Pai, olha que oração, Pai, eu quero que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. Vocês entendem isso aqui? Nós sermos parte integrante de Cristo é ser parte integrante de Deus. É nós estarmos de tal maneira ligados com Deus que, quando nós estivermos lá em cima, o que Deus pensar vai passar por nós. Nós vamos saber o que Ele pensa. O que Ele fizer, nós vamos estar junto com Ele. Essa é a porção que nos foi revelada nesse mistério chamado Cristo. Não é o conhecimento de um Jesus histórico, é o conhecimento do Deus feito carne e que habita dentro de nós. Esse é o mistério de Deus maravilhoso. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Por quê? Porque estavam lá doutrinando aquele povo, tirando eles do caminho da simplicidade da fé. Hoje nós estamos tanto doutrinamento, irmãos. Aqui ele fala que não dá para ler essa palavra mais, porque o tempo passou. Disciplina de corpo. Tem no Oriente pessoas são ascetas, fazem meditações, fica lá isolado, não come, quase não se alimenta. São eremitas. Aquilo parece uma coisa profundíssima, aquilo não serve para nada, irmão. Para que serve isso aí? Não serve para nada. Mas eles são meditadores profundos, e daí? Para que serve isso aí? Para que serve um meditador profundo? Melhor ser um simples servo de Deus, amigo de Deus. Morre o homem, tudo acaba, a meditação acaba, nada disso serve. Isso não passa, sabe onde? Não passa da porta do caixão, está ali para trás e acabou. Mas nós não. Nós tomamos aqui que foi orado hoje. Senhor, eu sou Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e eu não sou Deus de mortos, porque aqueles que estão em mim não morrem. Sai dessa vida para uma outra vida, o que está escrito é um texto bíblico da palavra. Quem quiser pode ler isso aqui, está escrito na Bíblia Sagrada. É a promessa de Deus conosco. Que, irmãos, quanta coisa tem aqui, não é? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui vocês compreendem o que está escrito. Paulo fala na outra carta. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Toda a plenitude da divindade. Era Deus feito carne. Agora, irmãos, aqui tem a palavra escrita para nós. Mas nós não vivemos da palavra escrita só. Porque muito mais do que a palavra escrita, é ela transformando o nosso interior, fazendo em nós essas mudanças que ninguém poderia fazer. Uma vez eu vi alguém falar sobre eu vi alguém falar como que eles faziam, faz muito tempo, eu até já comentei aqui, o diamante, irmãos, ele brilha muito, é tanto que ele é chamado de brilhante, né? Você fala assim, brilhante, porque brilha muito. Mas sabe por que ele brilha? Porque tem muitas facetas, então eles vão fazendo as facetas, ele é multifacetado.
Vamos fazendo facetas no diamante, faceta. E quanto mais faceta, então a luz que vem, ela bate, ela vai sendo refletida em cada face dele. Como tem muitas faces, reflete muita luz. Por isso que é chamado de brilhante. Cada face polida reflete. Mas cada face polida custou o trabalho de um especialista ali, trabalhando aquela face. Outra face, outra face. O diamante bruto não brilha, mas depois de trabalhado ele brilha. Deus pegou cada um de nós aí como diamante bruto. Mas quando terminar isso aqui, você vai estar brilhando de todos os lados. Todos os lados. Toda a sua estrutura vai estar brilhando. E esse brilho vem de Cristo. Porque o diamante não tem brilho nele, hein? É da luz. E você também não tem brilho próprio, nem eu. Mas Cristo vai brilhar nas facetas que Ele está polindo no seu caráter. Você vai brilhar o brilho de Cristo na sua própria natureza humana. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Santo Deus, irmão, que culto glorioso. Nosso irmão Luiz Carlos Euclides pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, né, irmãos? É muito gratificante, viu, irmãos? Muito gratificante ouvir o que Deus mandou neste culto. Eu vou falar para a Irmandade, Deus está alertando o seu povo na terra. Muitos estão desapercebidos, irmão. Muitos estão praticamente, né? Ouve o que Deus fala, mas não põe em prática, né, irmãos? Então, irmãos, vamos então deixando aqui os pedidos de orações. Deus falou neste culto que Ele vai envergonhar o diabo, né? Deus cuida de nós, viu, irmãos? Deus abençoe grandemente a todos e compartilhem. Fiquem todos na santa paz de Deus.